comecei a gravar aqui, tio, a gente já falou um pouquinho do jogo, mas antes eu queria pedir assim, eu imagino que 90% aqui deva te conhecer, mas como eu vou postar esse vídeo no YouTube depois, se tu quiser postar no teu também, te apresenta aí pra quem não te conhece, fala o que tu faz, de onde você é, do que se alimenta. Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é João Carvalho, conhecido popularmente como Tio João, né? @Síndice João em absolutamente todos os lugares, aqui na Twitch, lá no Twitter, Instagram, YouTube e tudo mais, né? Eu sou um militante comunista e educador popular, fui fundador do Revolution, sou fundador do Decrépitos, que eu continuo no Decrépitos, eu saí do Revolution e agora estou investindo aqui, né, na minha carreirinha solo, né? Então tô aqui na Twitch pelo menos umas 4 vezes por semana e no YouTube pelo menos 3 vezes por semana. No meu YouTube tem vídeo segunda, quarta e sexta. E o dia que me dá a louca, eu corto um pedaço de eu cantando na Twitch e meto uns vídeos no meio também. Então a gente tá tendo de 3 a 5 vídeos por semana lá no YouTube. O YouTube hoje bateu 40k, cara. Fiquei super feliz. Opa, nice. Porra, cara, nunca achei que fosse chegar remotamente fazendo o tipo de conteúdo que eu faço em 40k, mas chegou, né? E tô super feliz. E aqui na Twitch também vem crescendo bastante. Já tô com 11.3, Bravo. que para mim também Não, é e bastante. tua audiência tá com um número espetacular, assim, na Twitch, Não, principalmente pra quem tá começando, assim, tá bicho, excelente. minha audiência é muito boa, a galera é muito maravilhosa e apoia pra caralho. A única coisa que não me apoia é a própria Twitch, né? Porque eu já pedi pra ser verificado. Cara, eu não sou verificado em nada e eu nunca jamais serei verificado em coisa nenhuma. É a dor que eu e o Legadão sofremos, sacou? Então, assim, o dia que eles verificarem ou eu ou o Legado, a gente já combinou que quem for verificado primeiro fecha a porta do Twitter e coloca a chave por baixo da porta. Porque acabou. Sacou? Essa é com certeza, né, o final. E, bem, pedi pela quinta vez agora, né, a possibilidade de me tornar um partner da Twitch para entrar nessa grande relação poliamore, onde todos nós servimos a Jeff Bezos e ele não nos dá nada de volta, né? Não, não, é mentira isso, tio, porque quem é parceiro, eu tenho fé que na quinta vez você vai ganhar. Eu ganhei uma meia, tio, ganhei uma meia do Jeff Bezos. Então, porra, muito obrigado aí, Jeff Bezos, pela meia. Eu acho que ela não tá aqui, mas, pô, ganhei meia, ganhei o joguinho lá de. É um joguinho lá, Joga 4, um negócio assim, League 4, um joguinho de Porra, League 4. aí sim, porra, Porra, caralho. pô, ganhei uma toalha. Olha só. Não, não era uma toalha, era um cobertor. Olha aí, né? Que o Jeff Bezos sabe que no Rio Grande do Sul é muito frio, né? Então, pô, um lugar mais frio aí, mandou um cobertorzinho. Mandou um pendrive que travou a minha live quando eu conectei ele no PC. Maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Eu pensando, pô, o que é isso aqui? O que isso aqui faz? Vou ligar ele no PC pra ver. Travou a live, sabe? Tipo. Foi sensacional, assim, sensacional. E roubou seus dados, a sua identidade, né, cara? Exatamente. É. Então, assim, a parceria ela demorou para mim também para vir. Eu sei que o Ian, que tá aí no chat, que é o nosso moderador, ele tem o canal também, o História Pública, né? E ele já pediu também umas 3, 4 vezes. E ele tem uma audiência ainda maior que a minha, que é tipo. Ele tem tipo 300, 200, 300 pessoas por live. E ele também ainda não ganhou, assim, então a Twitch ela é meio chata com isso. Antigamente até tinha algumas coisas assim pra ser parceiro, assim, tinha algumas qualidades, mas hoje em dia, infelizmente, não tem tantas, assim. Mas assim, cara, vou falar uma coisa de coração, cara. Apesar de todos os pesares, a Twitch ainda é o melhor lugar do mundo, cara. Porque a Sim, construção que a gente consegue fazer aqui sim. com a comunidade, com as pessoas, né, cara? Essa questão da gente conseguir retroalimentar o outro, né, cara? Porque Uhum, assim, normalmente, assim, o meu público e o seu público, e o público do Luigi, e o público do pessoal toda soberana, e o público do Ian e uhum. tal, quando a gente vai cruzar esses públicos, você vê que são as mesmas pessoas que estão Muita gente sempre igual. no chat, e muita gente novo, e a gente vai trazendo informação, vai levando a galera pros vídeos, pras leituras, pra tudo. Então, assim, nesse sentido, né, eu fico muito feliz com a gente ter conseguido colonizar
esse lugar aqui, ter colocado a bandeira gloriosa de Artotska Artótska. pra Glória falar aqui Artótska. do Papers, Please, né? E isso foi muito bom. Né? Voltando um pouco ao jogo, cara, o foda do jogo é a construção social do jogo. Porque, assim, se você for pensar, tipo assim, o jogo em si, o jogo é muito divertido, sabe? Sim. Você tem que estar ali sempre muito atento e tem milhões de informações chegando. O gráfico retrô dele é muito gostoso. A música do A jogo música é sensacional. espetacular, Eu cara. não A sei se música eu do não sei se jogo... estava ouvindo, mas eu tinha botado a musiquinha pra Eu vi, tocar ali eu tava. no Na hora que eu início. dei a raid, eu já vim te esperar entrar aqui e eu tava ouvindo a música do jogo. Cara, a música do jogo é espetacular. O clima que o jogo constrói é muito bom, né? No sentido de, tipo, a música e o negócio e o fato de tudo ter que acontecer muito rápido e você ter que correr pra fazer as coisas, pra dar. Então, assim, cria um nível de dificuldade que é tolerável, né? Mas que não é aquela coisa. Qualquer coisa Souls, né? Que tipo assim, aperte X pra escolher seu nome, você morreu. Aí você fala, quê? Sabe? Então, assim, ele te dá ele te dá essa imersão. Ok, Só que o falou problema mal do. de Souls já me ganhou, tio. Falou mal de Souls aí já Falou me ganhou. mal de Souls, não, eu sei, eu já estudei antes pra poder saber aonde que eu ia conseguir o seu amor. Mas assim, o foda do jogo, cara, é na hora que você para e pensa que toda a construção por trás do jogo, ou seja, o pano de fundo do jogo, ele é completamente anticomunista e baseado numa visão liberaloide e descolada dos fatos do que era as experiências socialistas, principalmente, né, a experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e da RDA, porque assim, o jogo pra mim claramente ele está misturando as duas, né? Ele tá pensando a questão de controle de fronteira muito árduo, que a gente pensa muito mais, né, na região fronteiriça RDA, RFA, na antiga Alemanha, e ao mesmo tempo a construção social que ele coloca com as repúblicas, a entrada das pessoas, tal, repúblicas na Ásia e tal, ele passa a impressão de estar considerando mais a União Soviética. Só que é um clichê em cima de um clichê, sabe? Porque nem a questão fronteiriça da RDA e RFA era permeada por essa loucura desse espectro de controle autocrático Deixa eu só te interromper total. um pouquinho, tio, só Fala. para tu explicar pro pessoal do chat que não conhece, sim, o que é a RDA e RFA, né? Porque senão, às vezes, o pessoal não conhece e tá ouvindo o que é RDA, o que é RFA. Desculpa, gente. RDA era a República Democrática da Alemanha, ou seja, a Alemanha Oriental, a Alemanha com muitas aspas comunista, e RFA era a República Federativa da Alemanha, a Alemanha com poucas aspas nazista, né? Porque a verdade é que depois que o nazismo é esmagado na Segunda Guerra Mundial, todos os nazistas que sobram vão para a estrutura da RFA, né? A República Federativa da Alemanha, na década de 70, tinha embaixador que era ex-nazista em 90% das suas representações estrangeiras. Boa parte dos nazistas não foram julgados com esforço gigantesco dos Estados Unidos e dos aliados para que eles não fossem julgados e migraram, fosse para a Europa Ocidental, fosse principalmente para os Estados Unidos, né? Enquanto isso, né, na RDA, na República Democrática Alemã, a gente tinha uma garantia, um Estado que dava garantias sociais que, caso o jogo fosse minimamente baseado nele, moradia, alimentação, saúde, remédio não seria preocupação do cara que estava sentado batendo os carimbos. Igual no Se a gente... capitalismo, né? Igual no capitalismo. Se a gente pensar que o jogo é feito de nacionalidades, e a gente pensa que dentro dessas nacionalidades você tem repúblicas que são claramente asiáticas por causa dos traços das pessoas que estão vindo dessas repúblicas, do que eles contam das repúblicas, e aí a gente fosse pensar na União Soviética, na Ásia Central e tudo mais, menos ainda. Porque mesmo depois do 20º Congresso, mesmo depois de todo o revisionismo do Khrushchev, do Brezhnev e assim vai, foi mantida a estrutura do Estado de garantias sociais, né? Então, assim,
habitação, alimentação, saúde, acesso a remédio, não seria problema. E aí os caras ainda colocam do jeito mais capitalista possível, que você ainda paga o aluguel das coisas. E você ainda ganha por carimbo, né? Você não ganha Você ganha por carimbo. A cada carimbada você ganha mais. Você ganha por carimbo. Você paga o aluguel sobe loucamente sem parar um segundo, né? Os remédios sobem sem parar um segundo. Você vive numa penúria que é uma penúria de esforço de guerra. Você tem que pagar aquecimento também pra Pagar o família não morrer de aquecimento, tem que frio. pagar tudo pra família não morrer de frio, enfim. Basicamente o que eles estão fazendo é usando, né, esses clichês, essa imagética da ideologia capitalista para descrever o que seria um Estado socialista, eles acabam por descrever o que é um Estado capitalista. É o famoso mirou no socialismo e acertou no capitalismo. E é isso, sabe? O problema é que se usa toda a imagética, né? É a estética desprovida da ética. Né? Então, assim, se usa toda uma estética socialista para se descrever o que, na verdade, ocorre dentro de um Estado capitalista. Só que para quem não tem conhecimento histórico prévio, para quem não tem essa noção, o cara compra a ideia que é a ideia Hannah Arendtiana da CIA da Guerra Fria Cultural, que é a cortina de ferro e o Estado totalitarista mauzão, e as pessoas passando fome sem parar um segundo, e ainda assim elas trabalham e não se revoltam com nada nunca, sabe? Então assim, é foda, né? Porque nesse sentido o jogo tinha tudo pra ser bom, mas ele é uma merda. E ele mata a gente de ódio a cada 3 minutos. Então, assim, é isso. Eu queria falar mal do Papers, Please, porque o Papers, Please ele é um desfavor. Ele é propaganda pura, propaganda anticomunista purinha. E eu lembro que eu joguei logo na primeira, assim, eu já comecei a me incomodar com essas coisas no jogo, né? Porque o pessoal falava. Porque, às vezes eu acho que o pessoal se emociona, assim, porque eles veem justamente pela parte da estética, eles veem a estética comunista e eles já pensam, pô, olha que legal, hein? O joguinho é comunista. Só joga isso aí que tu que é de esquerda vai gostar. Aí quando tu vai ver, né, realmente o jogo. É uma coisa assim, tipo, usa a estética de uma forma só pra chamar a atenção e a narrativa completamente cagada, assim, né? A narrativa é completamente cagada e você, além disso tudo, você é recompensado pela sua traição o tempo todo. Né? O jogo ele não apenas inculca a ideia, né, de que qualquer experiência socialista vai ser o inferno na Terra. Ele também te mostra que a única forma de escapar é traindo-a. Né? Porque assim, o jogo ele recompensa todas as vezes que você tenta sair daquilo que supostamente seria o esquema que você deveria colocar. Né? E assim, mas bicho, ele é anticomunista para um caralho, sabe? Então assim, quem quer jogar um jogo que esteja mais próximo do nosso campo, né? Porque jogo do nosso campo, eu vou te falar, é É punhos pouco. de repúdio, entendeu? São poucos, né? Mas qual que é o problema? Às vezes você ainda consegue, né? Pegar algum jogo que é de uma estética, de uma narrativa liberal, pô, o Heart of Iron, por exemplo, o Heart of Iron Sim. 4, né? Quando você vê a parte histórica do jogo, é de dar dó, assim, é terrível. Só que você ainda tem a possibilidade de subverter aquilo e passar o trator. Sim. Né? Então ele te dá essa possibilidade. Né? Mas, né, o Papers, Please não. Sim. Né? O Works and Resources do Soviet Republic dá essa possibilidade. O Cries in the Kremlin dá essa possibilidade, apesar de ser muito, muito reformista, ele te dá essa possibilidade.
Deixa eu ver o que mais. Ber Vodka e Stalingrad. Esse é um excelente jogo. Ah, esse é Né? aquele do urso lá que atira com É do a... urso. Ou você Uhum. joga com o urso, ou você joga com Stalin. E basicamente você atira sem parar em nazistas. Então, um grande jogo. Tá? Eu lembro de um jogo, inclusive, até bem liberal, o jogo, que eu não sei se tu já jogou, eu joguei bastante aqui em live, que é o Democracy 4, que ele ainda tá em acesso antecipado. Ele é um jogo bem liberal, bem reformista, assim, o próprio autor é bem liberalzão, mas dá pra tu ser comunistão no jogo, sabe? E conquistar lá as coisas que tu quer. Então, por exemplo, eu fiz um jogo lá com a Coreia do Sul que eu basicamente transformei a Coreia do Sul na Coreia Popular lá. Então, e ele deixa tu fazer isso, sabe? E isso é uma coisa legal, Então, mesmo quando o ele jogo deixa sendo. fazer isso, cara, ainda tá bom demais, entendeu? Uhum, Porque o Papers, Please nem isso deixa, cara. uhum. Sabe? O Papers, Please nem isso ele te deixa, cara. O Papers, Please, se você quiser, de fato, tentar seguir a gloriosa nação de Artotska e tal, sua família inteira vai morrer das piores formas possíveis. É isso, sabe? Então, assim, é uma merda, cara. É uma merda. Mas aí eu vou deixar essas outras recomendações, né? Que são bem divertidas, né? O Disco Elysium, cara, eu comecei a jogar, mas ele não é jogo pra jogar em live, Não, cara. não. Porque ele é um livro, né, cara? Ele não é um Sim. jogo, né? E ele é bem denso, assim. Mas esse eu garanto que ele é bem. Eu não sei se ele é abertamente comunista durante o jogo, assim, mas os autores, né, eles ganharam o prêmio lá de melhor narrativa no palco lá do Game of the Year, e eles foram lá no meio dos Estados Unidos, né, ainda era presencial, 2019, foram lá e meteram. Bom, primeiramente, antes de tudo, nós gostaríamos de agradecer Marx e Engels pela nossa educação. Tipo, no meio da premiação lá meteram essa. Então, só nisso aí, assim, já ganharam meu respeito, sabe? De Não, meter. pra caralho, cara, pra caralho. Assim, não, e o jogo é muito bonito, o jogo é muito bem feito e tal. Uhum. Né? Tem o jogo da Luna Oi também, né, cara? O Decolonators, né, cara? Que é basicamente atirar em colonialistas, que é muito Ah, bom. tem jogo lá no Lanoi? Não sabia dessa. Tem, cara, tem o Decolonators, cara. Foi um cara dos Estados Unidos que fez junto com o pessoal do Vietnã. O Decolonators, que é do caralho, né? Que massa. Como é que chama, cara? O Punhos de Repúdio, que eu tenho o playtest dele, não sei se você já jogou, cara. Eu vi bastante jogo, mas eu não joguei ainda. Eu quero muito Nossa, jogar quando cara, sair. eu joguei e é muito gostoso, cara. É o Street of Rage de bater em Isso. anti-vax, Não, cara. e vai ter É modo online lindo. ainda, João. Então, quando sair o modo completo, a gente tem que jogar eu e tu lá no modo online, hein? Porra, cara, pra caralho, hein, cara. Moer os fachos na pancada. Ah, e E me diz assim, como é que funciona Ai, no Gamer, tô Itamaraty, feliz assim, que esse teu finalmente trabalho vai sair um de speedrun carimbar bom passaporte, do assim, Elden Ring. ele é parecido, assim, com o Papers, Então, Please? cara, o trabalho do gamer do Papers, Please, ele pega uma parte do nosso trabalho no exterior e uma parte do nosso trabalho no Brasil. Porque o que acontece? Né? O Brasil assinou um tratado que chama Convenção da Apostila de Haia em 2016, que diminuiu muito essa parte do nosso trabalho, porque são cento e poucos países que assinam esse tratado. E agora a documentação, se ela vai para um desses cento e poucos países, ela é toda feita no cartório para evitar que você tenha que fazer em dois lugares. Por quê? Porque antigamente, em todos os outros países que não são signatários, se você precisa de validar um documento seu de dentro do Brasil para que ele valha, para que ele gere efeitos jurídicos fora do Brasil, você tinha que tramitar ele com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil e com o Ministério de Negócios Estrangeiros do país que você tinha ido. Então você tinha que pegar dois carimbos. Com o tratado, o pessoal do cartório cola um selo gigante escrito Apostila de Haia e esse documento passa a ser válido nos 103 Uhum. países signatários. Antes do tratado, aqui no escritório de Minas era só eu e a Suelen, que era a autoridade consular, que podia fazer isso, e a gente carimbava 35 mil documentos por ano. Tá? Então, Quantos? assim, Perdão, 5 mil? 35 Ah, mil. 35 mil? Meu Deus. Tá? 35 mil documentos por ano. Então você tem que imaginar o seguinte: todo mineiro que queria sei lá, pegar uma nacionalidade em outro país, viajar para fora e precisar de um documento, mudar para fora, trabalhar no exterior, estudar no exterior, fazer uma empresa que fosse preciso de fazer sei lá, um concurso ou qualquer coisa assim,
No exterior, só que a gente não trabalha 365 dias por ano, Não, né? Mais de não, 100 documentos por dia. eu não consegui fazer o cálculo de quantos dias você trabalha por ano, mas se vocês trabalhassem todo dia sem parar, vocês carimbariam 95 documentos por dia. Tá Vamos louco. colocar 240 dias úteis aí, você vai ver, Uhum. cento e poucos documentos por ano. Tá? Então, assim, aí a gente tinha que. Não apenas. Porque não é só carimbar o documento, é aferir o Sim. documento, ver se o documento tá válido, ver se ele tá correto. Carimbar não é um carimbo só, normalmente eram 3 ou 4 carimbos diferentes por documentação. Nem todo documento tem uma página, né? O camarada que ia estudar no exterior, ele tinha que levar o histórico dele. Histórico da faculdade toda tem 360 páginas. Tá? Então tinha documento que pegava 400 carimbos. Tá? E Caramba. 35 mil documentos por ano. Tinha que ser um carimbo em cada página. É. Nossa Tá? senhora. E isso são os documentos, tá? Não são as páginas que a gente tá falando. Então, assim, bicho, eu tive ler no. Eu tive ler no. Eu tive problema no cotovelo. Eu tive por dentro e por fora do cotovelo. Nossa. E o bom é que tem um puta nome de rico, sacou? Eu cheguei no ortopedista e falou assim: você está com um cotovelo de golfista. Nunca joguei golfe, seu filho da puta. Sacou? E aí, tipo assim, aí eu custei a curar, aí voltei lá, ele falou assim: olha que irônico, agora você está com um cotovelo de tenista. Eu falei: você imagina o tanto de tênis que eu jogo, né? Caramba. Golfista é bom. Cara, eu Foi tive estadunidense. epiconte. Deve ter sido estadunidense que inventou esse nome Não, dessa de deve novo. ser, cara, deve ser, porque, tipo, porque assim, é a lesão do esforço repetitivo de fazer isso, que é o Uhum. esforço de bater o carimbo. E aí, quando você muda o negócio do carimbo de um lado e pro outro, você pega ou do lado de fora ou do lado de dentro do cotovelo. Aí, quando eu consertei o cotovelo, eu tive no ombro. Aí, quando eu consertei o Nossa. ombro, eu tive no punho. Nossa. Sacou? Então, assim, bicho, problema laboral era mato, sacou? Era uma merda. Agora, com isso, diminuiu muito. Né? Então a gente faz no máximo 5 a 6 mil documentos por ano. Então melhorou bastante. Né? E por quê? Porque tem muitos países grandes, países que têm muita documentação que não são signatários. Canadá não é signatário, Cuba não é Uhum. signatário, China não é signatário. Aparentemente, se o seu país começa com C, não pode assinar. E tem Chile, vários não? outros. Não, o Ah, Chile o Chile assinou, o é. Olha, Chile ó. foi do contra. Olha aí. Né? Velho, então assim, a gente sofria pra caralho e tem essa parte. E a parte de passaporte a gente faz lá fora. Né? Quando a gente tá servindo fora do Brasil, a gente olha. É o contrário do que quando a gente tá no Brasil. A minha câmera ficou louca aqui. Foca, minha filha, é isso. Porque quando a gente tá fora, a gente vai permitir que os documentos que estão vindo de fora vão gerar efeito jurídico no Brasil. Uhum. Então o que acontece? Consulado, qual que é a diferença básica de embaixada para consulado? Embaixada é um órgão político, é onde dois países estão conversando. Consulado, ele é um cartório gigante do seu país fora do seu país. Então, todas as certidões, nascimento, casamento, morte, todas as procurações, tudo isso vai ser feito no consulado. E quando você tem um documento que é daquela região aonde você está, que você precisa que ele gere efeito no Brasil, ele tem que ser carimbado pelo consulado também. Então, no consulado, você faz documentação para um caralho. Consulado é trabalho cartorário bruto. E a documentação também dos vistos, né? Uhum. Porque, apesar do Brasil não exigir visto para vários países, ele não existe visto de visita, visto de turismo. Qualquer outro visto ele exige. A legislação de visto ela mudou há pouco tempo, tem 2 anos que ela mudou, e aí ela juntou em visto de visita turismo e negócios de curta duração, e nego que vem para, sei lá, fazer uma palestra ou participar de um Uhum. evento, assim, isso entrou no visto de visita e ficou mais simples. Antigamente não. Isso tudo era separado, então o maluco vinha para dar uma palestra de 2 horas, ele tinha que fazer um visto. E aí o visto é um puta Uhum. processo gigantesco. A gente precisa de milhões de documentação, tem que ver tudo, tem que fazer etiqueta, tem que colocar, tem que assinar, tem que carimbar, tem que fazer o formulário pro cara registrar na Polícia Federal depois. Então, assim, é um inferno a quantidade de documentação que a gente faz. Quando saiu o Papers, Please, a gente falou assim, finalmente fomos reconhecidos.
finalmente alguém olhou pro coitado que fica no fundo do cartório e falou assim, aquele cara ali também faz alguma coisa, vamos fazer um joguinho pra ele. É. Então, cara, foi a felicidade geral no Itamaraty, sacou? E E você aí, pode mudar a história do país carimbando o passaporte, né? Olha só. sim. Só que aí, 2, 3 meses depois, nós do sindicato, os comunistas do Itamaraty, tava falando assim, esse jogo é um jogo de filha da puta, né? Olha os cornos aí. Olha que merda essa merda aí. Enquanto isso, a liberalzada falando, tá vendo? É tudo um estado totalitário. Não sei. Então, assim, foi foda. Foi muito triste, cara. Nossa alegria de pobre durou muito pouco. E é o simulador de cartório, gente. A parte grossa do jogo é um simulador de cartório e o resto do jogo é anticomunismo. Tá? É isso. O jogo ele tem dois modos. O modo anticomunista, que é a parte da história, e o modo simulador de cartório. Que é a partezinha mais legal, assim, né? A parte de simulador de cartório. Mas e no jogo também tem aquele que eu achei muito bizarro quando apareceu, porque me lembrou muito o grupinho lá, o Anonymous, sabe? Os caras. Eu não lembro qual é o nome do grupinho no jogo, mas é um grupo assim que se acha super anarquista, assim, porque, nossa, pela liberdade, né? Começa essas coisas abstratas, assim, tipo, estamos lutando pela liberdade. É isso. O que vocês vão fazer, assim, pra... Qual liberdade de quem que o quê? Não importa. Não importa, liberdade. Importa. Liberdade. A liberdade que você e o Jeff Bezos vão ter de dormir embaixo de uma ponte, mas pelo menos se você virar partner, você vai ter o cobertor. Essa é a liberdade. EZIC, exatamente, o nome do grupo, né? E aí eles aparecem meio que do nada, assim, né? Eu lembro que a primeira vez que eles apareceram, assim, tu tem que fazer isso e aquilo. Eu não tava meio que entendendo, assim, o que era esses caras, e depois que eu me toquei, que é tipo um Anonymous, assim, como contra o governo, pela liberdade. Isso aí. E aí, tipo... É o fogaça tiozão ANCAP, né? Velho? Exatamente. E aí eu me lembro, a coisa mais bizarra pra tu ver o quanto que é meio besta o jogo, né? Veio a autoridade assim perguntar, pô, e aí, tu não viu uns caras estranhos aí ultimamente? E aí eu entreguei o negocinho pra ele, né? Que os caras tinham me dado. Assim, ó, tem uns caras que passaram e entregaram isso aqui, ó. E aí, nesse final, tu é preso e morto como traidor. Porque tu entregou os caras. Você entregou os caras e você é o traidor que deve ser preso e morto. Velho, né? Enfim, né? É um negócio surreal, assim, e que. Só que é muita. Eu acho que tem muito a ver com essa visão liberaloide de liberdade, né? Eu lembro cara, até eu acho que é um jogo muito feito pro estadunidense, Sim. sabe? Assim, eu acho que o público do alvo dos caras era muito os estadunidenses, sabe? Então, assim. E nesse sentido, eu acho que deu super certo, sabe? Sim. Porque o que deve ter vendido esse jogo, né? Porque assim, a campanha midiática que vem depois dos caras falando, tá vendo? O jogo é um documento histórico real, tá vendo como é que é verdade? E se não me engano, ele é feito por um cara só, né? O Robert Pope, que... apesar desse aí, ele tem um outro jogo que é muito bom, que é o Return of Obra Dinn. O Return of Obra Dinn... Lucas Pope, isso, né? Robert Pope. O Return of Obra Dinn, que é um jogo muito bom de investigação, e esse é, entre muitas aspas, né, sem política. É mais investigação, assim, que é muito bem feito. Mas o Papers, Please realmente... E eu acho engraçado que quando eu fui ver as reviews na Steam, né, era o pessoal só mandando, isso aí, Glória Artótska, sabe? Meio que glorificando, assim, só realmente a parte estética, né, do jogo. O pessoal tá falando maravilhas do Obra Dinn. Obra Dinn é maravilhoso. No chat eu nunca joguei, cara. Vou até ver depois. Eu tô com um jogo pra jogar agora, não sei se você já jogou, que me mandaram de presente, cara. Que é o Soviet Souls. Soviet Souls? Você já ouviu falar desse rolê, cara? Nunca nem ouvi falar desse aí. Olha que legal isso, cara. A premissa do rolê. Eu ainda não joguei, tá? Mas a premissa dele eu achei genial. Que é tipo viagens temporais que as almas de tipo Lenin e Stalin estavam viajando pra outras partes do tempo. Caralho, que massa! Sacou? Então, assim. Todo mundo já achou que era Dark Souls soviético, né? Não é Dark é. Souls dos soviéticos.
Mas assim, eu estou esperando pra ver se ele vai ser, né, só a estética esvaído de qualquer conteúdo ou não, Uhum. né? 90% de certeza que será, né? Mas pelo menos assim, a forma como eles vendem o rolê assim foi interessantíssimo, cara. Então eu Uhum. tô louco Pô, pra ver. vou até anotar aqui. Ó, Soviet Souls, né? Soviet Souls. Soviet Souls. E como é que E um funciona? jogo que eu achei, desculpa, só vou falar mais um, cara, Claro, que pode eu falar. joguei que foi super divertido. Eu curto muito o estilo Civilization de jogos, assim, sabe? Uhum. Eu sou velho, eu sou da época do Civilization 1, do Ultima 1, né? Eu sou da época que no chat de Ultima os caras falam assim, bicho, compra aqui 200 Bitcoin por 1 centavo. E aí todo mundo falava assim, não, sai daqui, cara, essa merda não serve pra nada. E eu curto muito um jogo que é o Europa Universalis. Eu não sei se você Uhum. já jogou o Europa Não, eu só Universalis. joguei. Eu vi que o pessoal mais cedo na live tava falando pra tu jogar o Crusader Kings. E Sim, o. cara, Que é da o mesma Crusader. empresa, né? O Crusader Kings, cara, tem um perfil de Twitter, cara, que eu perdi ele, velho. Que é fenomenal, que é coisas do Crusader King fora do contexto. Nossa. E era só do chat do fórum da Steam do Crusader Kings. E aí a primeira postagem era o cara falando assim: minha esposa tem 40 anos e não pode mais gerar filhos. Estou pensando em assassiná-la, mas ela é uma ótima espiã. Porém, não consigo me separar dela porque já matei 3 papas e nenhum garante o divórcio. Crusader Kings é bem assim. É bem assim. Eu li aquilo e falei, caralho, eu tenho que jogar essa merda, velho. Eu tenho que jogar essa merda. Sabe, eu, Ah, eu, eu, eu quero assassinar papas pra garantir o divórcio da esposa espiã. Velho, e tem várias postagens dessas, sacou? Tipo, sim. do Crusader Kings, cara. E o Europa Universalis, né? Ele é nesse estilão. Agora, o doido do Europa Universalis, pelo menos acho que é do 3 em diante, que você consegue jogar, cara, com o Império Maia, com o Império Azteca, com os Incas, Hum. sacou? E eu consegui fazer os Incas rechaçarem o colonialismo espanhol e dominar a Pô, isso é América massa. inteira até a América do Norte, cara. Então foi muito do caralho, cara. Pô, A isso é gente tinha um legal. Juan Quinsuyo gigante que ia do Canadá até a Patagônia, velho. Então, assim, foi lindo, cara. No Crusader Kings, como ele é medieval, o máximo que ele tem é justamente uma invasão asteca na Europa. Olha que doideira. Tem uma DLC lá que em algum momento os astecas invadem ali a Península Ibérica, né? Uma situação meio fictícia, mas que aí quem tá ali na Península Ibérica tem que se defender. Né? Eu só quero recuperar uma mensagem do chat mandando um abraço pro Grey Cypher. Eu O já Grey Cypher. fiz um Papa Satanista Diamante. Isso é Crusader Kings. Papa Satanista Diamante. Muito bom. Isso é Crusader Kings. Isso é E Crusader Kings, cara. É isso, cara. É pra isso que eu jogo videogame, cara. Eu jogo videogame pra poder casar com um Papa. É isso. vai gostar do Crusader. Se quiser precisar de. Eu não sei como é o Europa Universalis, mas se precisar de dicas assim pro Crusader Kings, pô, já joguei bastante o 2, pelo menos. O 3 ele é um pouquinho mais complicado. Mas voltando a falar do Papers, Please, queria saber se tu sabe assim como é que funciona e funcionava ainda até mesmo a imigração assim para países socialistas assim, né? Porque a maioria das pessoas fala muito assim, não, porque esses países são os mais fechados do mundo e não sei o que, né? E por que eles são tão fechados assim? Porque o pessoal acha que os países socialistas são fechados porque eles gostam, né? Que tipo é realmente Cara, somos totalitários, somos fechados. tem duas coisas que a gente tem que entender, né? Primeiro, que durante um bom tempo, boa parte deles nem tão fechado assim era, Uhum. né? Quando a gente pega, por exemplo, né, desde a Guerra Civil Russa, e você vai pegar as porcentagens étnicas que você tinha no Exército Vermelho, o que teve de gente que migrou de fora do que era a União Soviética para dentro da União Soviética, aderiu ao Exército Vermelho, lutou guerra civil, lutou posteriormente à Segunda Guerra Mundial, é uma questão assim, é gigantesco, né? O que acontece é que pós Segunda Guerra Mundial, né, o Ocidente se encastela numa posição de
impedir qualquer tipo de coexistência pacífica e tenta dar golpe de 2 em 2 segundos de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Então, assim, é aquela coisa, o único lugar que não recebe um golpe é Washington, porque não tem embaixada dos Estados Unidos em Washington, né? Então, assim, a diplomacia vem sendo usada para dar esse tipo de golpe, não é agora, não é no pós-Segunda Guerra, né? Se a gente for pensar o que é a construção do Raj britânico na Índia, a diplomacia britânica foi responsável por atiçar todos os ódios étnicos intra-indianos, por catapultar o Império Mogol, que estava em franca decadência, e depois por abandonar o Império Mogol e ir tomando o que era o antigo Império Mogol. A diplomacia britânica fez isso não só na Inglaterra. Se a gente for pensar o que é o século da vergonha na China, né, a gente tem que pensar que a China é aberta a fórceps por meio do viciamento do seu povo em ópio, guerras continuadas, guerras de razia, né? E depois disso, todos os protetorados começam também a criar problemas internos, intestinos ali dentro, para a dinastia Qin, que já estava em franca decadência, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Não vai ser diferente. Não, Império Mogol, M-O-G-O-L, tá? Na Índia você tinha o Império Pois Mogol é, mesmo. eu tava pensando, pô, o Império Mongol ainda existia nessa época? Não, tá, o Mogol, tá. O Mogol Empire, né? E voltando, né? O que a gente vai ter então no pós Segunda Guerra, alguém me ajuda a não sei escrever Chorlogin Choibalsan, depois eu escrevo Chorlogin Choibalsan. Um beijo para quem está nos vendo aí sim na República Socialista da Mongólia em 1940, muita gente acompanha a gente lá, né? Um beijo para Chorlogin Choibalsan e todo mundo que está nos vendo lá. Voltando ao rolê, qual que é a situação? Né? A gente tem o momento da pacificação da Alemanha, que não vira uma pacificação da Alemanha e vira uma ruptura com metade da Alemanha sobre a influência da União Soviética, a construção da República Democrática Alemã, e metade da Alemanha, né, reconstruindo com o Konrad Adenauer as bases nazistas que tinham lá antes e mantendo todo mundo lá no mesmo. Né? Um beijo para Bader e para Meinhof, que fizeram um grande trabalho para a humanidade. E a gente vê isso também, tentativas de isso acontecer. Aí, ó, escreveram certinho, Chorlogin Choibalsan, só que escreveram em russo, né? Para facilitar. Mas tá tudo bem, porque a partir do momento que a Mongólia teve a sua revolução em 1921, a antiga escrita do alfabeto da Mongólia, tem que tomar muito cuidado para falar o termo por causa do bot da live, ela vai Não, ser... isso aí não. Eu acho, pelo menos, que eles não fazem mais Eu isso aí tenho automaticamente. medo, Mas realmente, tá. eu tenho medo. Eu entendo que tem Ela medo. foi substituída pelo alfabeto cirílico durante muito tempo. Então, o próprio Chorlogin Choibalsan escreveu seus livros no alfabeto cirílico. Né? O alfabeto cirílico da língua da Mongólia, ele tem adaptações, ele tem 2 letras a mais. Né? É uma língua muito bonita. Quem tiver interesse de estudar, depois eu passo materiais. Voltando para a questão do fechamento de fronteiras, então, assim, a gente tem tentativas contumazes o tempo inteiro de colocar golpe, de colocar agentes ali dentro, de colocar os quinto-colunistas, de financiar quem era os reformistas, os revisionistas e todos os tipos de filhos da puta. E, para além disso, né, a gente tem um bloqueio gigantesco que é feito contra todas essas nações, que ele tenta enforcar economicamente essas nações. Vai ser com base exatamente nessa política imperialista agressivíssima da Guerra Fria que haverá uma necessidade maior de você proteger o seu próprio país pensando na subsistência desse país. Essas pessoas, quando a partir do momento que se tem uma revolução em algum lugar, no outro dia de manhã, você pode ter certeza que o mundo capitalista inteiro já está junto para ver como que nós vamos perseguir, assassinar essas pessoas e instaurar um governo títere no local. Né? Então, assim, isso justifica muito do que é aquilo. Apesar disso, as universidades eram totalmente internacionalistas, gente. Não é que as pessoas não iam, é que iam para lá as pessoas que de fato interessavam que fossem para lá.
boa parte dos comunistas do chamado Terceiro Mundo tiveram a oportunidade de se formar ou de conhecer as universidades da União Soviética. As grandes universidades da União Soviética, elas eram escolas plurais, e o internacionalismo proletário, apesar dos pesares de tudo que aconteceu pós 20º Congresso do PICUS, ele era muito ativo ali dentro. Todos os países socialistas do socialismo real, alguns mais, outros menos, praticaram também esse internacionalismo proletário. O que você tem de Avenida Kim Il-sung na África é uma enormidade. Tá, então assim, a Coreia do Norte mandava missões, a China, o que a China mandou de missões para a África, missão de ajuda civil, missão de ajuda militar, grupamento médico, que Cuba faz, cara. Cuba é o mais internacionalista solidário de todos. Cuba participava ativamente em todos os movimentos. Boa parte do intelectualado da Argélia, antes de conseguir também a sua revolução, parte deles, os comunistas da Argélia, também foram na União Soviética. Tem vários comunistas argelinos que são formados na União Soviética, e isso continuou durante todo o período da União Soviética até o final, né? Então, assim, quando a gente pega, né, as pessoas que têm sobrenomes de grandes comunistas brasileiros, muitos deles não falam russo à toa, falam russo porque quando estavam sendo perseguidos pela ditadura foram para lá, né? E esses países recebiam essas pessoas. O que esses países não podiam fazer era abrir a fronteira para todo e qualquer um chegar, porque se todo e qualquer um chegasse, quem ia chegar lá dentro era a CIA, né? E ela tentava chegar mesmo com as fronteiras fechadas, né? Fechadas com muitas aspas nesse sentido. E a gente até vê países assim que abriram um pouquinho e já aconteceu algo estranho, né? A gente viu com Cuba agora há pouco que eles abriram assim um pouquinho. Eu não lembro o que eles fizeram, assim, que não sei se abriram mais as redes sociais, o que eles fizeram. Foi. E aí começou a ter esse Cuba livre assim no Twitter, assim, sabe? E os tweets tudo vindo dos Estados Unidos, obviamente. Não, todos os tweets iguais, né? Dos bots, aquele bot massivo. E é sempre assim, me perseguiram não sei aonde. Aí você vê 72 contas sendo perseguidas da mesma forma, no mesmo lugar, com o mesmo primo Carlos. Sabe? Meu primo Carlos está sendo perseguido. Caralho, a família do Carlos é enorme. Sabe? 32% dos bots que estão agora tweetando como se fosse cubano são primo do Carlos. Olha que loucura. Né? Então, assim, isso acontece muito costumazmente, e essas tentativas, gente, são o tempo todo. É só a gente pensar que, por exemplo, assim, mesmo quando a gente tem uma revolução que não é necessariamente socialista, no sentido de ser baseada no marxismo-leninismo e na construção de uma transição do socialismo para uma futurologia comunista, vamos pegar outros tipos de socialismo e revoluções nacionalistas. Vamos pegar um exemplo muito clássico, a Líbia. A Líbia, enquanto ela teve mais fechada e mais afastada do Ocidente, a Líbia conseguiu catapultar a sua produção local, garantir um nível de vida que o cidadão libiano não tinha desde a época que era Fenícia, né? E conseguiu ter uma economia pujante, que era a maior economia da África. Quando a Líbia começa a abrir a perna para a Europa, começa a abrir a perna para a Itália, começa a aceitar a ajuda do Estado da Santa, logo foram levar a liberdade para a Líbia. Agora a Líbia a Líbia voltou para a idade do bronze, e a gente tem tráfico de escravo dentro da rua, no meio da rua, a céu aberto, à luz do dia na Líbia. Né? E nós não estamos falando aqui de nenhum governo que era marxista, leninista, hard. A versão do socialismo do Gaddafi era muito diferente. Se a gente for pensar um outro governo progressista, né, como são, assim, progressista considerando o que era antes, né, gente? Não necessariamente que o cara é o rei do progressismo, mesmo do progressismo burguês. E pensar o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu na Síria. Por que isso não acontece, por exemplo, na Coreia do Norte? Porque eles têm a arma do diálogo. Né? Você mira um Hwasong 14, que tem 16 mil quilômetros de autonomia na direção de Nova York, todo mundo quer sentar e conversar.
Né? Então, assim, você vê o que aconteceu. O pessoal aí do chat falando da Nicarágua. A Nicarágua é outro exemplo. Claro que a gente tem mais milhões de exemplos como esse, cara. Uhum. E tem exemplos também depois da própria queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, gente. O que está acontecendo na Ucrânia agora Uhum. começa desde a queda, porque esse nacionalismo chauvinista, etnocêntrico ucraniano, ele já existe. Desde lá da década de 20, a gente tem que lembrar o que, que foi o Stepan Bandeira, quem foi Petliura, o que, que foi a OUN, como que eles trabalharam de braços dados com a Waffen-SS, eles eram nazistaços, gente. Os caras faziam pogrom, odiava judeu e era uma divisão da Waffen-SS. Quem fala que eles eram uma divisão da Waffen-SS não é o João, são os documentos nazistas, tá? Esse tipo de nacionalista chauvinista, ele já volta desde da ruptura da União Soviética, mas pós-Euromaidan, o bagulho degringolou de vez. Aquilo ali foi uma tentativa de guerra híbrida que deu certo. Né? E você vê o batalhão Azov desfilando no meio da rua com Nossa. Volksengel e suástica, cara. Uhum. A gente viu esses dias aqui no canal um vídeo desse Azov aí que eu não conhecia e, mano, é surreal, assim, porque os caras dizendo assim, não, que isso, eles não são neonazis, não. Aí corta pra uma imagem do cara com o sol negro tatuado no cotovelo, sabe? Não, Tipo, bicho, tem cara sem camisa, com o braço fechado em suastiquinha, sim, sabe? Tipo assim. é tipo. E aí vem o liberal e fala, mas o cara que fecha só um braço é nazista? E o outro braço? E a outra perna? Ele só tem um dos 4 membros nazista. A gente pode considerar ele todo nazista? Sabe? Então, assim, é foda, cara. Pô, Sabe? mas às vezes ele só gosta da suástica. Não quer dizer que ele é nazista, ele só acha a suástica bonita. Gente, ele é um monge. Ele é um monge budista. Não tá vendo? Quantas suásticas precisa pra ser nazista, né? É uma boa pergunta pra fazer pra um liberal aí, né? Sabe? Então, assim, é isso que acontece, cara. Então, assim, né? É óbvio que há um certo fechamento de fronteiras, mas esse fechamento de fronteiras, ele é um fechamento de fronteiras no sentido de permitir que aquele país sobreviva aos ataques constantes que ele está sofrendo. E não Uhum. é um fechamento total, antes pelo contrário. O internacionalismo proletário, durante o século XX, foi muito responsável por manter e por vigorar e por dar vigor a todas as lutas anticoloniais que a gente teve, fosse na América Latina, fosse na África, fosse na Ásia. Né? Uhum. Então, assim, apesar de todos os pesares, a gente tem que reconhecer que isso aconteceu, né? Então é importante. E o Papers, Please, eu acho que ele contribui pra essa narrativa de, tipo, tirar os Estados Unidos da narrativa, né? Que é uma coisa Sim, que, tipo, não pode falar que isso tudo só acontece porque os Estados Unidos fazem isso aí, né? Não, a gente tem que falar que eles fazem isso aí porque comunismo, né? não, eles Autoritarismo. fazem isso aí porque dá certo pra caralho, né? É assim que Uhum, funciona pra um país dar certo, né? uhum. O cara, a cada 3 semanas, metade dos membros da sua família morre. Né? Cara, o que me incomoda é que as pessoas não param nem pra pensar o quanto que é economicamente inviável ser tão burro. Sabe? Não existe como. Como que aquilo se manteve o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, predava tão loucamente dentro das pessoas que elas morriam aos borbotões. Gente, comunista não divide por si paridade. Né? Assim, é isso, né? Então, assim, o jogo como um todo tem isso. E faz parte do discurso essa questão de, tipo assim, eles fazem assim por quê? Porque eles são assim. Uhum. Tá, isso é o jeito deles, eles são assim. Nós não temos nada a ver com isso. A gente estava plantando flores e construindo hospitais e welfare para todo mundo, E de repente, enquanto eles 1974. e de repente aconteceu isso, né? Então assim, né? E a gente sabe, cara, que essa perseguição ela não se dá somente contra, né, os elementos externos. Essas perseguições se dão internamente, cara. Uhum. É só você pensar o que aconteceu com o Malcolm X, o que aconteceu com os Panteras Negras, Nossa. o que aconteceu com os New Ricans e todos os movimentos,
né, minimamente progressistas dentro do próprio Estados Unidos. Sim, teve até O que acontece com os partidos comunistas da Europa, mesmo aqueles que abraçaram o eurocomunista da forma mais revisionista e social-democrática possível. Teve até um filme que fala até sobre um roteirista de cinema, né, estadunidense, que ele era perseguido justamente por quem? Pelo Ronald Reagan, né, que fez toda a caçada, porque o Ronald Reagan ele era ator, né, então ele fez toda uma caçada lá em Hollywood contra o comunista. Agora eu não vou lembrar do nome do filme. E as ondas de anticomunismo nos Estados Unidos, cara, elas são cíclicas e elas foram muito fortes, cara. Né? Desde as leis segregacionistas do Jim Crow na década de 10, a perseguição que teve todo o movimento do Harlem Renaissance, né? O Du Bois, o pessoal todo do Harlem Renaissance, Langston Hughes, todos eles foram perseguidos. O PCUSA foi perseguido brutalmente, teve seus líderes encarcerados na década de 10, na década de 20, uma perseguição leninista, né? Contra o judaico-bolchevismo, né? Você vê que já era um rolê pouco nazista, né? Você tem todo esse trânsito de ideias, que são ideias que passam atlanticamente de um lado para o outro, né? Que é foda, cara. Sabe? Campo de concentração não foi inventado pelos nazistas. Campo de concentração já era usado desde o final do século XIX. O termo solução final foi inventado por um canadense. O termo Underman começa em inglês antes de virar o Untermensch dos nazistas da Alemanha, né? As teorias racialistas, elas vêm da França antes de permear toda a Alemanha. Então, assim, a gente tem que entender que todos os fascismos são só mais uma dessas margens possíveis que o capitalismo vai todo momento que é lucrativo. Não é nem um momento que é necessário, não é nem um momento de crise. É o momento que vai ser mais lucrativo. E vai reiterar isso quantas vezes for preciso. Então... O pessoal falando que tá... Porque agora tá tendo esses ads automáticos, né? Então, às vezes, o pessoal toma Sim, a gente toma uns ads muito louco. Eu tomei um ad do Snickers aqui, que eu tô vendo o chat ao vivo aqui. Mas, basicamente, pra quem tomou ad, o João tava malhando os Yankees aí, né? Sim, eu tava vendo o que eu estou fazendo na última hora, que é malhar liberal e capitalista. É isso que a gente faz de melhor. Oi, Pretinha. A Pretinha. A Pretinha tá aí do lado. É a cachorra do João que late quando param de dar carinho pra ela, né? Ela não deixa. Ela fica muito puta e ela me força a ficar alisando ela constantemente. Se eu não aliso a cachorra fica louca. É assim que funciona. Então, normalmente, eu faço as lives com um braço esticado, alisando a dog carente. O braço tá treinado pelo carimbo, né? Apesar Sim, o braço treinado pelo carimbo. Né? Depois de ter cotovelo de golfista e cotovelo de tenista. E aí, agora já tá... Agora cotovelo de cachorro, que eu vou ter. A próxima lesão por esforço repetitivo que eu vou ter é a da cachorra. E outra coisa que eu percebi no Papers, Please, não sei se foi algo que chegou a ver também, foi que o jogo ele tem uma transfobia também, né? Ele tem umas coisas assim que, tipo, tu vê uma pessoa e aí tá tudo certo aqui, carimbado, tá, pode entrar. Aí, errado porque tava o sexo da pessoa errado, sabe? Tu tem que olhar a cara da pessoa e assumir que o sexo que tava no passaporte tava errado, né? É uma coisa... Não, e é uma coisa assim, né, que como se, primeiro, né, o Ocidente fosse super progressista em relação a esse tipo de coisa, e como se as primeiras legislações do mundo que de fato foram não tivessem vindo do campo socialista, né? Então, assim, cara, o jogo ele tem vários show de horrores diferentes, assim, que ele faz. E que é isso, cara. Um mirô no socialismo e fala do capitalismo. O jogo acaba por falar do capitalismo o tempo inteiro. Só que não é de uma forma irônica e pós-moderna. É de uma forma liberal e burra. Então a gente fica puto. Gamer, deixa eu te falar, meu amor. Eu tenho que buscar meus meninos na escola. Claro. Pode ir. Então eu vou. Últimas palavras aí pro nosso chat? Não, que isso, tio João. A gente te ama, todo mundo aqui primeiro, né? Assim, espero que a primeira de muitas. Você já tá convidado também pra ir lá no meu, pra gente jogar um Soviet Souls ou jogar um desses jogos malucos. Vamos jogar Punhos de Repúdio quando sair o online. Com certeza. Tá fechado aqui.
Né? Agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, cara. A gente tá com 448 pessoas, mantendo Ô, 400 louco! pessoas o tempo todo aqui. 400? Caralho! É, cara, eu tava com 290 quando eu fiz a raid pra cá e a galera só foi entrando e manteve. Sigam o Gamer, dê o sub aí pro Gamer. Obrigadão, Manda o gente. Pix, ajudem o Gamer, leiam aí o QR Code. Tá? Ajude o Gamer a dar o notebook da mãe dele, muito justo. Pô, Tá? aniversário dela é mês quem que vem. quiser me seguir, né? Sigam Todas o as João. redes é o arroba assim disse o João. Me segue aqui na Twitch, me segue lá no YouTube, no Twitter, em todos os lugares. Uhum. É isso. Obrigadíssimo, viu, querido, pelo Eu espaço. que agradeço, João. Pô, tava sonhando com essa collab há muito tempo, então eu fico muito feliz aí que finalmente tenha acontecido. Vai buscar Não, o General fechou, do Povo, cara. então? Vou buscar Nossa. o General do Povo e o Tonton, que agora a gente tá na hora de buscar os meninos. Tá bom, então, João. Muito obrigado mesmo. Um beijo no seu Jovens, coração, que beijo é no onde seu eu alcanço, coração. que é onde eu alcanço, que eu tenho 1,77m, só alcanço o coração, tio. Não, mas passando essa loucura toda, cara, a gente vai fazer as tour brasileira e aí Porra, ou eu desço ou você sobe, cara. Pode deixar, pode deixar. Não, fechou então, gente. Fechou. Beijo pra vocês, até a próxima e tchau, tchau. Pô, tá aí então, chat. Vou desconectar aqui, João, tá bom? Beijão. Beleza, falou. Esse foi o nosso Política nos meus joguinhos. Eu vou continuar a live, tá? Eu vou continuar a live. Foi um curtinho, né? Eu vou só... Peraí, dá um...